Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um VG Seeds, esse programa que nós temos aqui no Vida Go, que proporciona sementes da palavra para que nós possamos crescer e amadurecer em Cristo. E hoje quem está com você sou eu, Vitor, e eu quero falar com vocês rapidamente sobre um assunto muito importante: obras versus graça. Antes de tudo, eu quero orar com vocês rapidamente. Senhor, muito obrigado por esse momento, por cada um que vai ver esse vídeo, cada um que vai ouvir esse áudio, que o Senhor possa conduzir-nos na Tua palavra para que nós possamos crescer cada vez mais e se parecer cada vez mais com o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós lançamos o primeiro episódio, lá com o Gustavo, e ele falou um pouquinho de o porquê que nós precisamos de um Salvador. E Gustavo já falou bastante sobre uma ideia de que somos pecadores e não temos como ser salvos, e por isso precisamos de um Salvador. E hoje eu quero trazer para vocês como é possível ganhar o favor desse Salvador. É um pouquinho sobre isso que o vídeo desse vídeo de hoje. E eu quero começar contando uma breve história particular e pessoal minha. Uns anos atrás, o Vitor, um Little Vitor, estava lá trabalhando, vivendo sua vida normalmente. E eu trabalhava numa ONG. E nessa época, o meu chefe direto, que era o meu coordenador, tinha saído dessa ONG, não estava mais como coordenador. E então ficou ali esse cargo aberto. E eu lembro que eu fui conversar com o meu diretor, que era acima desse coordenador, e falei assim pra ele: cara, eu quero muito esse cargo, eu quero muito esse lugar, eu me sinto pronto e me sinto realmente capaz de ocupar este lugar. E assim, eu era só um assistente, mas achava que eu podia ser um coordenador, essa era a minha realidade. E esse diretor ficou meio assim: cara, como assim? Que ideia é essa que você tem de querer ser e de ser um coordenador? Que doideira é essa que está na sua cabeça? Mas eu insisti, eu falei: não, eu realmente acho que eu tenho condição de ocupar esse lugar. E ele falou para mim na época que eu precisaria então mostrar resultado. Se eu queria ser coordenador, eu tinha que mostrar resultado. Eu era um captador de recursos, ou seja, eu buscava doações para a ONG. Então, a minha forma de mostrar resultados era trazendo recursos. E lá fui eu, mero mortal, batalhar para conseguir alcançar essa meta e esse resultado. E eu consegui, isso é mais doido de você pensar. Eu consegui e bati mais do que a meta que ele tinha me dado. E eu volto a conversar com esse meu diretor na época e falo assim: bati a meta e agora eu quero ser o coordenador. E ele olha pra mim, ele fica meio desconcertado, não sabe muito bem o que falar, o que fazer, e pelo fim das contas, eu não virei coordenador. Não fui coordenador, não virei coordenador de jeito nenhum. E aí eu fiquei muito decepcionado, eu falei assim: mas eu mereço ser coordenador, eu bati a meta, eu fiz as coisas, não tem ninguém que mereça mais do que eu. E aí foi quando eu vi que fazer as coisas, viver obras e atingir metas talvez não fosse o resultado concreto, a melhor coisa do mundo. E é por isso que eu quero trazer para vocês um texto. Vamos olhar o finalzinho da história de Jonas, o profeta Jonas, capítulo 4. Eu quero ler os versículos 1 a 3 desse capítulo. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora sim, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas acaba de ser o cara que prega para uma cidade e leva uma cidade inteira a crer em Cristo Jesus. Simples assim. Talvez alguns especialistas vão falar ainda que Jonas foi o cara que fez o evangelismo, o maior evangelismo possível. Uma cidade inteira se converteu a Cristo. Ele vê o milagre do Senhor acontecendo. E a resposta de Jonas a tudo isso foi o quê? Senhor, por que você fez isso? Jonas fica indignado com a misericórdia e a bondade do Senhor. Para ele, o povo de Nínive não merecia a bondade do Senhor. E na real,
Nem para Deus merecia essa bondade. Lá no capítulo 1, no primeiro versículo, a palavra vai falar o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Para Deus também, Nínive não era digna de receber uma salvação. Mas ele manda o seu profeta para pregar o quê? Arrependimento. E a cidade inteira se arrepende dos seus atos, dos seus pecados. Nínive era uma cidade horrenda, fazia muitas coisas erradas. E ela se converte, a cidade inteira. Mas Jonas não consegue conceber isso. Para Jonas, a misericórdia do Senhor está muito exagerada. Que misericórdia é essa? Um povo como Nínive, eles podem receber a salvação. Eles não fazem nada direito, eles não têm condição. Eles não podem receber a bondade do Senhor. E aí eu quero linkar com a introdução que eu fiz. Muitas vezes eu me acho muito bom e me acho suficientemente bom até mais do que outras pessoas. E vai falar que nossa geração não é um pouco assim, né? Nós somos um pouco dessa geração da performance, meta. Eu quero alcançar uma meta, eu quero alcançar algo. E é uma geração também que eu posso chamar da geração da barganha. Tudo nós fazemos, eu dou algo, você me devolve algo. Então, para que eu te presentei, você tem que me presentear. Uma coisa muito doida que acontece muitas vezes é aquele senso, sabe? Alguém te dá um presente no seu aniversário e você fala assim: cara, eu tenho que dar um presente para essa pessoa, porque ela me deu um presente. É o mínimo que eu posso fazer. Nós somos assim. No nosso interior, a gente vive pela barganha. Eu dou algo para receber algo em troca. Eu faço um favor para ter um favor. E é isso que Jonas achava que era que acontecia. Aquela cidade não merecia porque elas não faziam coisas boas. Eles não tinham boas obras. E não só Jonas via isso, como eu já falei, Deus via isso também. Mas ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é grandioso, ele é gracioso e amoroso. E é por isso que hoje o nosso tema é obras versus graça. E eu quero levar vocês lá para o Novo Testamento, em Efésios 2, o versículo 8 e 9, que vai falar exatamente assim para nós: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. No fim das contas, Jonas estava correto. Aquela cidade não merecia a salvação. No fim das contas, o meu chefe, o meu diretor, eu até batia a meta, mas não era só isso. Não dava. Às vezes nós achamos que podemos e nós somos melhor do que os outros, mas no fim das contas, o que adianta fazermos algo? Do que adianta eu fazer coisas boas? No fim das contas, o Salvador que nós temos, que nós precisamos, não tem como ser comprado. Ele veio exatamente porque nós não tínhamos condição de salvar a nós mesmos. Nínive não tinha condição de se auto-salvar. Jonas mostrou um coração duro e ele também não tem como se salvar. E é por isso que nós recebemos a graça. E graça, vão ter teólogos que vão definir graça como algo que nós não merecemos. Algo que é imerecido por nós. Outro teólogo vai falar ainda que um Deus que é amoroso, ele não podia suportar pensar que a morte teria a última palavra. E é quando ele tem o ato mais gracioso que nós podemos conhecer. Seu filho, único filho, João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, aquele Salvador que o Gustavo falou semana passada. E essa graça é imerecida porque eu e você não merecíamos nada disso. Não adianta fazermos nada. E esse filho vem, habita nesse jardim da perdição para nos livrar da nossa própria mão. Porque nós só temos coisas ruins. Nossas ações, por mais que pareçam ser boas aos nossos olhos, ainda assim não podem comprar e muito menos barganhar a salvação. E é por isso que do que adianta obras? Do que adianta fazer as boas obras achando que isso te leva à salvação? Não. A única coisa que pode te levar à salvação é a graça. E aqui o texto de Efésios vai nos lembrar ainda que a graça necessita ainda da fé. Fé.
Fé em Cristo Jesus, naquele que veio, que se esvaziou de si mesmo, que habitou entre nós e se fez escravo por nós. Fé nessa graça que nós não merecemos. Mas assim, para finalizar, aonde fica então as obras? As obras ficam exatamente como o próprio Paulo vai terminar essa parte aqui em Efésios. Versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As obras, as boas obras, elas não salvam. O que salva é a graça, a fé em Cristo Jesus, fé nessa graça maravilhosa e imerecida que nós temos. Mas as obras ainda assim têm uma função, que é testificar uma transformação, testificar o arrependimento. João Batista, quando prega lá o seu caminho, preparando o caminho para Jesus, ele prega um batismo de arrependimento. Ele sempre fala: tenham frutos de arrependimento. Frutos. Obras não te salvam, mas as obras testificam um arrependimento. Jonas me parecia não ter um arrependimento sincero. Ele fez coisas, ele pregou, ele viu o maior, talvez um dos maiores evangelismos ali acontecendo de pessoas sendo salvas. Mas ele ainda assim estava com o coração duro. E ele não pôde suportar ver um Deus gracioso. Às vezes nós não suportamos ver um Deus gracioso. Mas esse Deus enviou seu Filho para habitar esse jardim da perdição, para nos livrar da nossa própria mão. Esse é o Deus gracioso. E somente a graça pode te salvar. A fé em Cristo Jesus e em mais ninguém. As obras, você pode fazer o que for. Pode fazer coisas boas, coisas legais, pode ser alguém injusto, mas se você não tiver e não viver, se não tiver fé na graça de Deus, em Jesus Cristo, nada disso serve. Então fique com essa semente da palavra do Senhor, que ela possa enraizar no seu coração e lembrar que as obras não te salvam. Mas as obras também acabam tendo uma função de testificar um arrependimento que vem por meio da fé em Cristo Jesus, nessa graça imerecida. Um abraço!